Bom, gente, então vamos iniciar a minha explicação, né? Vamos aqui. Primeiramente, eu quero dizer, né, ler o tema da redação de 2023, que foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade, Trabalho de Cuidado realizado pela Mulher no Brasil, certo? Mas antes disso, antes de partir realmente para a redação, eu quero me apresentar um pouquinho melhor. Eu me chamo Dira Morgana, tenho 31 anos e há 7 anos eu venho tentando entrar em uma universidade pública para cursar medicina. Eu acredito que nesse ano vai dar. Estou muito confiante realmente, graças a Deus. E eu quero dizer que a gente não deve desistir daquilo que persiste muito em nossa mente. Assim foi comigo, porque eu partir para uma outra área, que foi as agrárias, fiz a graduação, o mestrado, estava me encaminhando para o doutorado, e mesmo assim eu não conseguia esquecer a medicina. Então, eu vou dividir um pouquinho aqui do conhecimento que obtive nesse percurso de vestibulanda sobre redação, para que vocês também possam ah, receber um pouquinho desse conhecimento. Eu acredito que muitos de vocês já estão bem preparados, mas às vezes falta uma lapidaçãozinha, às vezes a gente fica teimando muito com um jeito de se escrever que não é exatamente o que está, por exemplo, na cartilha do INEP, a forma como eles corrigem. Então, eu acho que esse vídeo pode ser útil nesse sentido, da gente corrigir algumas dessas falhas. Então, eu vou trazer aqui para vocês o esqueleto da minha redação. Como foi esse meu esqueleto? Primeiro, eu faço a introdução, logicamente, né? A introdução, desenvolvimento 1 e 2 e a intervenção, que é a conclusão. Na introdução, eu fiz o quê? Contextualizei, depois eu fiz uma analogia entre essa minha contextualização e o tema, trazendo o tema mesmo, escrito algumas palavras iguaizinhas ao tema, e depois eu trouxe a minha tese. Não quer dizer também que essa seja a única forma de se fazer uma introdução, mas eu vou trazer aqui, vocês vão perceber que eu trago exemplos em que essa forma de se fazer, né, desse jeitinho assim, contextualizando, fazendo analogia e tese, é uma forma, digamos assim, meio que campeã de nota 1000, pelo menos, através do que o Instituto, se eu bem não me engano, é o Sebrasp, né, do ano passado, trouxe na cartilha. Porque antes era a FGV que corrigia. Sim. Então, essa foi a minha estrutura para a introdução. Para o desenvolvimento, o que é que eu faço? Desenvolvimento 1, eu coloco conectivo, faço o tópico frasal, que é o argumento mãe. Aqui deveria ter um hífenzinho, né? Mas tudo bem. É um argumento mãe, é a sua ideia central e ela é um pouco mais geral mesmo, deve ser assim. Para então você começar a funilar essa sua ideia, ao mesmo tempo que você também começa a acrescentar informações ali. Deve ter um sentido de não ser uma coisa que repete apenas. Você, claro, você tem que estar sempre retomando aquilo na sua tese ao longo do seu desenvolvimento, mas também inserindo conteúdos novos, né, informações novas. Aí depois você tem o debate, se faz o debate. O que que eu fiz? Eu coloquei a prova teórica, interpretei essa prova teórica e fiz a conclusão que na minha redação foi interventiva. Veja que no desenvolvimento 2 eu fiz o inverso, eu botei a prova primeiro e depois a interpretação dessa prova posteriormente. E a minha conclusão aqui também foi, além de interventiva, eu considero como se ela tivesse sido, eu chamo de resumitiva. E se tem a intervenção, e vocês vão ver que lá, quando chegar na slide da minha intervenção, eu vou comentar sobre a importância dessa frase de retomada aqui. E os 5 elementos, como eu falei anteriormente, o agente, o detalhamento, a ação, o meio e, por fim, o objetivo, ou, na verdade, os objetivos que a gente vai ver para frente. Vamos agora para a minha redação. Bom, introdução. A introdução eu considero como se fosse um marketing. Por quê? Porque é ali que o seu corretor ele vai ser apresentado ao seu texto. Então, o corretor ele tem pouco tempo para corrigir várias redações num dia só. E aí,
Quando ele analisa, por exemplo, essa primeira partezinha aqui do seu texto, poxa, se ele já vê que é bem escrito, eu acho que ele até se ajeita na cadeira para poder corrigir com mais atenção. E é isso que a gente quer, é que o corretor ele goste, se identifique ali com o texto. A gente vai trazer, então, um repertório que tem essa contextualização. E aqui, nas redações que o INEP trouxe no ano passado, de 2023, muitas não, mas acho que eu vi umas duas que já traziam a Constituição Cidadã. Às vezes a gente fica querendo colocar coisa demais, ser muito, inovar bastante ali. Isso é ótimo, porque vai chamar realmente a atenção do corretor se você traz um repertório que traz um frescor, digamos assim, para a mente do corretor, né? E não é muito comum, um repertório que não seja muito comum, isso é interessante. Mas também optar por coisas que sejam mais seguras e que te deem mais tempo durante a redação é importante. E foi por isso que eu escolhi a Constituição Cidadã. Por quê? Porque eu não vou negar que eu tenho uma deficiência em relação ao tempo. Eu preciso realmente de ficar muito atenta para o meu tempo de prova. Então, eu poderia ter utilizado algum outro repertório, acredito que eu tenha colocado em alguma parte, né, no rascunho, sobre outro repertório que se relacionasse ao tema, mas eu acabei escolhendo a Constituição porque é uma coisa que é muito mais rápida de se fazer. Então, eu sabia que eu precisava do tempo, estava com toda aquela tensão ali durante a prova, e foi isso que eu fiz. Então, eu comecei já colocando a Constituição, e isso me deu uma fluidez, uma folga também um pouquinho maior nesse meu tempo de prova. Então, voltando aqui, bom, a Constituição Cidadã traz, entre vírgulas, entre suas diretrizes legais, a igualdade entre homens e mulheres nas diversas áreas, o que inclui a esfera laboral. Então, veja que eu trago um repertório, já está aqui até de amarelinho, a cor não está amarela da minha marcação, porque está remetendo a essa cor aqui, ó. Gente, as cores que eu for utilizar na minha redação, elas vão todas estar relacionadas a essas cores aqui. Quando na verdade é porque eu não trouxe nada para chamar atenção em relação a erro gramatical, ou trouxe, não me lembro. Mas aqui, ó, o azulzinho é para a competência 1, o amarelinho para a competência 2, quando eu quero dizer assim, ó, eu não fugi do tema e por quê? Essas palavras aqui, elas foram importantes, elas vão estar em amarelo. Quando eu quero chamar atenção que ali é minha argumentação, vocês vão ver que eu marquei lá no meu texto de vermelhinho, isso aqui, né? Nessa apresentação. Na prova não pode ter nenhum tipo de marcação. É só a sua letrinha ali, pronto. A coesão de verdinho e o roxinho quando eu vou falar sobre a competência 5. Então, por isso que aqui vocês vão ver isso. Vocês vão ver essas coresinhas. Então, eu trago esse amarelo para dizer que, olha, já na introdução, eu estou apontando alguma coisa em relação ao tema. E, de fato, assim, é porque eu digo que eu falo sobre igualdade entre homens e mulheres, porque eu já me atentei que o tema, ele queria que eu analisasse um certo teor de gênero, né? Me atentasse para essa questão de gênero, porque é a mulher quem realiza boa parte das atividades e cuidado. E trago aqui a questão laboral, né? Já que é o tema disso o quê? Trabalho. Aí agora vem para o que a gente chama de analogia, que é você pegar o que você disse antes e introduzir, né? Fazer uma associação com o seu tema. E é como o professor Márcio André falava. Essa segunda parte aqui, ela precisa ser suave. É uma transição entre o seu repertório e a sua tese, que é essa parte aqui de baixo, e é onde você vai introduzir o tema. Vocês vão perceber que as palavras do tema estão aqui. Então, eu coloco uma conjunção adversativa, né? Eu poderia fazer usar um outro tipo de conjunção. Se eu dissesse, se eu trouxesse um repertório, sei lá, um filme, em que houvesse uma sobrecarga de trabalho feminino de cuidado, e aí eu ia fazer essa analogia, eu poderia dizer semelhantemente à ficção,
A realidade brasileira também demonstra haver isso e aquilo, enfim. Já nesse meu caso, eu quis fazer uma ideia de oposição. No entanto, na prática, né, a lei diz uma coisa, no entanto, na prática, a realidade brasileira tem sido diferente do que propõe a lei. Então, veja como foi suave, como eu utilizei, retomei o que estava anteriormente para agora dizer o tema, sobretudo no que se refere aos desafios para o enfrentamento da invisibilidade, que são as palavras recortes, do trabalho e cuidado, que é a palavra-chave, o qual em grande parte é realizado pela mulher. Mulher aí, palavra recorte também. Então, introduzi o tema, pronto. Logo, debater, aí agora vem para essa parte aqui que a gente vai introduzir a tese, no caso as teses. E veja, gente, antes eu não fazia isso, e eu passei a treinar mais redação, colocando a tese desse jeito assim, mais clara. Ok, você pode não colocar como as suas teses, assim, como eu coloquei aqui, raiz cultural e negligência estatal. Você pode, logicamente, fazer através de frases, né? Meio que diluir a sua tese em frases. Mas deixem claro, é muito bom para o projeto de texto, até por isso que está meio que rosinha aqui, porque isso vai contar na sua competência 3. Lembra aquela competência que eu falei sobre projeto de texto e sobre argumentação? Justamente. Aqui você vai falar o quê? Você vai colocar quais são os seus argumentos. O que é que você vai dizer no desenvolvimento 1 e no 2. Então, logo, debater sobre os principais fatores relacionados à problemática. Aí eu coloco esse travessão, raiz cultural e negligência estatal, porque aí eu já chamo a atenção, é indispensável para a reversão do atual cenário nacional. Vocês percebem que é uma introdução simples, é até um pouco mais direta mesmo, porque não adianta também a gente estar querendo inventar muita coisa, colocar muita coisa, porque às vezes nem vai contar tanto e às vezes pode até atrapalhar. Isso, essa questão de se acrescentar muito, de atrapalhar, acontecia comigo no desenvolvimento. Às vezes eu queria colocar mais de uma prova e faltava espaço para eu colocar o debate. Então, eu passei a revisar essa minha competência 3 e foi quando isso me fez alcançar o 1000. O 1000, ele veio esse ano passado, mas teve um outro ano em que eu me atentei também a essa competência 3 e eu consegui o 980. Quer dizer que um corretor me deu 1000, né? Outro me deu 960. Bom, continuando aqui. Vocês percebem que aqui, vejam aqui pela sinalização de cor, essa daqui é a minha redação. Eu vou trazer outros exemplos, certo? Para que vocês percebam o quanto que essa estrutura é meio como se fosse campeã. Esses exemplos que eu trago aqui de outros candidatos são exemplos que estão lá na cartilha do participante. E observem que esse candidato aqui, aliás, essa candidata, ela utilizou uma estrutura bem próxima do que eu fiz. No Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal delibera a garantia da cidadania, integridade da pessoa. Enfim, ela faz essa contextualização. Depois, ela usa só aqui um adversativo, né? Adversativo. Remete ao tema. Esse tema aqui foi sobre a valorização das comunidades tradicionais. E veja como ela coloca também as palavras que estão lá no tema. Haja visto os empecilhos, valorização, comunidades e povos tradicionais. E, por fim, ela vem para a sua terceira oração, que compõe esse parágrafo de introdução, e fala, ó, aqui ela traz outro conectivo e, então, expõe as suas duas teses, que é a inferiorização desses grupos, bem como a perspectiva do mercado nacional. A gente vai ver que outros também fizeram essa estrutura dessa forma. Se não foi exatamente assim, foi muito parecido. Eu vou deixar aqui só para que vocês possam parar o vídeo e dar uma lidinha se quiserem, mas eu só vou passar mesmo. A minha intenção era mostrar o quanto que é importante a gente se atentar a essa forma que o Enem gosta, digamos assim. Não é que você não possa fazer, deva fazer sempre desse jeito, sei lá, utilizando 3 orações.
Não, teve até redação aqui que fez com 2 orações e foi 1.000 na introdução. 2 orações na introdução e foi 1.000. E é isso, vejam aqui, ó, diversidade. Aqui traz, por exemplo, patrimônio material brasileiro. Ela está trazendo informação que é da realidade, mas aqui na introdução você pode utilizar um repertório que seja assim, ó, a música de John Lennon, ou seja, faz parte de um universo artístico. Por quê? Porque você está na introdução. Logicamente, você não vai defender seu ponto de vista através de uma representação de uma novela, sei lá, de um filme. Não, né? A não ser que seja um documentário. Documentário, sim, né? Que vai tratar de algo real. Bom, pessoal, falei sobre a introdução. E nessa introdução eu trago a minha introdução, né? E trago alguns exemplos de candidatos que também tiraram a nota 1.000 com uma estrutura um pouco semelhante à que eu fiz. Então, agora a gente vai partir para o desenvolvimento. O que foi que eu fiz nesse meu desenvolvimento? Aqui está a estrutura geral que eu utilizo, que eu utilizei para fazê-lo, mas eu acho que dá para a gente ver isso, acompanhar cada uma dessas partes ao longo desses meus slides. Então, vamos lá para o desenvolvimento 1. Bom, antes de eu falar, né, cada parte e de fazer relação com as competências, né, e sempre com aquele esqueminha de cores, eu acho que é importante eu dar uma lida aqui nela. Então, vamos lá. De início, é válido salientar que os impasses relativos à ausente visibilidade do trabalho feminino de cuidados decorrem de padrões culturais construídos ao longo de séculos. Nesse sentido, a sociedade brasileira naturalizou as atribuições de zelo com o outro e de trabalho doméstico, fundamentalmente às mulheres, como se tais atividades estivessem associadas às suas características biológicas. Entretanto, segundo afirmava a socióloga Simone de Beauvoir em seu livro O Segundo Sexo, não se nasce mulher, torna-se. Sob a ótica boaviana, percebe-se então que o que vem a ser do escopo feminino não se trata de obra genuinamente da natureza distinta dos sexos, mas sim de uma construção social que determina, por exemplo, os cuidados com o próximo e com o lar às mulheres e não aos homens. Em consequência disso, dificulta-se a valorização desse tipo de trabalho em termos legais e remunerativos, contradizendo os preceitos da Constituição Cidadã, pois já que é natural, para o senso comum, subentende-se não haver esforço a ser reconhecido. Portanto, corrigir as visões deturpadas é essencial no enfrentamento do problema na nação. Bem, eu gostaria de início que vocês observassem essas marcaçõezinhas aqui. Como eu falei, né, eu sempre vou estar utilizando uma cor que vai estar fazendo alusão àquelas cores lá das competências, né? Então, essa corzinha verde se refere à competência 4, quando eu falo sobre, né, quando, na verdade, é o INEP que fala, né, sobre a questão da coesão. Observem que logo aqui nessa parte inicial eu coloco um conectivo que é o de início. Vocês vão ver também que no desenvolvimento 2 eu vou trazer o ademais exatamente aqui nessa mesma parte inicial do parágrafo do desenvolvimento 2. E eles são importantes estarem aí? São. Bom, então eu sei que desde 2021 havia uma cobrança de obrigatoriedade no uso dos conectivos, principalmente não, para o desenvolvimento 2 e para a intervenção, ou seja, era obrigatório ter esses dois conectivos. Só que o que é que eu faço? Eu utilizo, além desses dois, eu também coloco no desenvolvimento 1. Eu também trago esse conectivo aí. E uma outra coisa é que antes eu utilizava, por exemplo, o a priori e o a posteriori. Não façam isso, porque eles não são considerados, quando o aluno usa esse tipo de conectivo, o INEP, né, o corretor, ele já corta e já tira os 40 pontos. Outra coisa, seria mais ou menos um conselho para vocês, tentem não utilizar em primeiro lugar o primeiramente e o em segundo lugar no outro desenvolvimento. Usem outros tipos de conectivos, pode ser esse conectivo aqui, o de início e no segundo desenvolvimento, o ademais, outro sim, né?
Então é isso. Além dessa partezinha inicial desse conectivo, eu queria chamar a atenção também para os demais conectivos que estão utilizados no decorrer desse primeiro parágrafo de desenvolvimento. No caso aqui eu tenho, nesse sentido, o entretanto, sob a ótica boaviana, eu coloquei entre aspas porque é como se fosse uma palavra que eu estivesse, um neologismo ali, uma palavra que eu estivesse construindo, e tudo bem fazer isso nesse caso aqui. Em consequência disso, e o portanto. Então vejam que há uma diversidade no uso dos elementos coesivos, né? No caso dessas conjunções, enfim. Por que isso é importante? Porque é o que vai dar a liga ao texto, é o que sugere, é o que pede a competência 4. Só que os corretores, o Enem, ele é até relativamente tranquilo quanto a essa diversidade. O que realmente eles cobram do candidato é sobre o uso adequado. Né? Se está realmente, se por exemplo, eu estou colocando ali uma conjunção que eu quero dar o sentido, sei lá, de oposição de ideias, mas eu coloco uma conjunção que, na verdade, ela está servindo como um caráter conclusivo. Ou seja, fazer o uso inadequado, uso incorreto de uma conjunção, aí sim o INEP pega mais no pé e já realmente corta os 40 pontos nessa competência. Bom, além desses conectivos que eu utilizo quando eu coloco o ponto continuando, que eu sugiro para vocês sempre fazerem um uso deles, um bom uso, um uso diversificado e investirem mesmo nessa quantidade de conectivos, não é que seja uma regra, mas é apenas uma sugestão mesmo. Há outros elementos conectivos que eu também utilizo e que eu acredito que isso dá uma liga interessante para o texto. Se vocês puderem também sempre fazerem uso desses tipos de conectivos, assim, nesse sentido, acho que é interessante. Que é o tais, segundo, então, desse tipo, pois, já que, tudo isso está contando na minha competência 4. Uma coisa que eu queria comentar também é em relação a esse tais aqui. Há professores em cursinhos que às vezes eles exigem um pouco mais sobre essa diversificação desses elementos coesivos. E muitas vezes, em algumas redações, eu fazia uso maior de conectivos, assim, que vinha a palavra dessa, esse, nessa. Então, esse excesso de esse, essa, nessa, dessa, era um pouquinho, causava um desconto em minha nota através de professores e cursinhos. No Enem eu não vejo essa exigência tão grande, mas se vocês notarem que ficou com esse excesso desse tipo de pronome relativo, fica aí a dica do uso do tal, né? O tal ou tais, eles ajudam bastante, foi o que eu fiz aqui, porque eu poderia colocar como se essas atividades estivessem associadas. E no caso, para evitar o uso dessas, já que aqui embaixo eu uso desse, aí eu coloquei esse tais atividades, esse tais aqui. Bom, dito isso, acho que dá para a gente partir para essa outra marcaçãozinha aí, que eu trago na cor amarela, justamente para chamar a atenção da competência 2. E foi o que eu coloquei lá, a marcaçãozinha amarela, né? Para me referir a esse tipo de competência que trata sobre o tema, sobre a estrutura textual e sobre o repertório. O que eu quero dizer aqui a vocês, marcando essas palavras, é que não houve um tangenciamento, pelo menos os corretores, né, o Enem não considerou que no meu texto houve tangenciamento ou fuga de tema, enfim, porque justamente eu, muito provavelmente por conta disso, em todo o meu desenvolvimento, eu trago palavras que são relacionadas ao tema. Vocês vão ver que em momento algum há uma fuga, um tangenciamento, uma negligência em relação ao uso, seja de palavras-chave, seja de palavras recortes. Então, por exemplo, além de fazer isso, eu tento também diversificar os termos. Como assim? Se lá no tema da redação de 2023 tinha a palavra desafios, em vez de eu repetir novamente a palavra desafios aqui, eu trago a palavra impasses, que já serve, né, para até, acredito que isso conte na competência 4,
dá a impressão ao corretor de que o candidato tem um léxico um pouquinho maior, né? Ele diversifica bem as palavras. Isso é interessante para deixar um texto até um pouquinho mais maduro. Essa outra expressão aqui, quando eu coloco ausente visibilidade, ela também está fazendo o quê? Em vez de eu colocar invisibilidade, eu opto por colocar ausente visibilidade. Isso é interessante, né? Para não estar se repetindo os termos. Só que eu não repito os termos, mas utilizo de certa forma, através de sinônimos, enfim, ou de antônimos, que seja. Mas aí vocês percebam que eu trago o tema para esse meu primeiro, essa primeira, esse primeiro período aqui, justamente porque essa parte aqui, ela se refere ao meu tópico frasal. Tópicos frasais, eles devem trazer, não é que devem, mas é uma sugestão de que o candidato retome ao tema, né? Traga de certa forma o tema aí de volta e inserindo a sua tese. Ok. Então, por isso que eu utilizo impasses, ausente visibilidade, trabalho feminino. Eu quero chamar atenção para esses outros termos, atribuições de zelo com o outro, de trabalho doméstico, mulheres, escopo feminino, os cuidados com o próximo e com as mulheres, valorização, reconhecido, porque eu quero indicar para vocês de que da proximidade que esses termos têm com o tema, demonstrando, repetindo aqui mais uma vez, que não há esse tangenciamento. E aí, nessa primeira partezinha, eu queria também mostrar isso aqui para vocês, nessa parte em relação à competência 2. Essa relação aí que existe entre ausente e visibilidade e essas duas palavras, valorização e o reconhecido. Por quê? Como eu não utilizei a palavra invisibilidade no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, com exceção do tópico frasal em que eu coloco ausente visibilidade, eu precisava utilizar palavras que estivessem, pelo menos, dentro dessa esfera semântica, né, da palavra ausente visibilidade. Então, vocês veem que eu não utilizo a palavra invisibilidade, que é a palavra recorte do tema, mas eu utilizo palavras que dão esse sentido, né, de visibilidade, que eu coloco aí relacionada com as palavras valorização e o reconhecido, certo? Se não tiver ficado claro, eu posso explicar um pouquinho depois sobre isso na live, né? Se der certo de a gente fazer. Bom, saindo dessa competência 2, eu queria chamar atenção para a competência 3. E nessa competência, não sei se eu falei, mas eu marquei lá, né, nos slides, que essa competência 3 ela se refere à argumentação e ao projeto de texto. Só que, além disso, nessa competência 3 fica meio que subentendido a ideia da autoria. É aí que o corretor ele vai avaliar se o candidato ele tem uma certa autoria. Isso é interessante para o seu texto também. Por quê? O candidato ele não deve utilizar primeira pessoa, né, seja do singular, do plural. Porém, é interessante que é como se o candidato mostrasse ali sua presença de espírito num texto, demonstrasse que você está realmente defendendo um ponto de vista, e por isso é interessante que se faça uso de palavras como lamentavelmente, infelizmente, ou de expressões como estas, que vão dar esse caráter de presença do autor ali do texto. Que é o caso, por exemplo, quando eu utilizo essa expressão aqui, é válido salientar, certo? Então, antes de colocar a sua tese, né, de colocar o seu tópico frasal, é interessante trazer algo nesse sentido. Só beber aqui uma. Bom, uma outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, saindo dessa parte de autoria, é justamente para a argumentação. E projeto de texto, como eu disse lá na introdução,
E a minha tese, uma das teses seria a raiz cultural, é essa tese aí que eu devo trazer no meu tópico frasal. Então, eu digo o quê? Eu digo que esses impasses, né, relativos a essa ausente visibilidade dentro do tema, né, do trabalho feminino, é decorrente do quê? De padrões culturais construídos ao longo de séculos. Então, se lá eu disse que era raízes culturais, né, que eram raízes culturais, agora eu trago como padrões culturais, já para diversificar as minhas, né, as palavras que eu utilizo. Ok, então vocês percebam que aqui é a frase mãe. Ela precisa ter um caráter um tanto generalista mesmo, mas não tão generalista, né? A gente tem que pelo menos ter um verbo aqui, enfim, lógico. Saindo um pouquinho agora dessa tese, né, esse tópico frasal, a gente vai para essa segunda oração aqui, em que eu trago uma informação nova. E é justamente isso que o corretor ele espera, que o seu argumento ele possa crescer. Se você disse que era por conta de padrões culturais, você tem que provar. Por que aqui é por padrões culturais? Como assim? Explica um pouquinho mais sobre isso. Então é por isso que agora eu trago que o que a sociedade brasileira naturalizou, né, tais atribuições, fundamentalmente às mulheres, como se tais atividades estivessem associadas às suas características biológicas. Então, observe que o argumento ele cresce quando eu coloco aí essa associação com as características biológicas. Por que eu faço isso? Porque eu já sabia que a minha prova era Simone de Beauvoir. Então, eu já construí essa oração aí, pensando justamente no que eu ia colocar depois, que é quando a Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se. Então, casa justamente com o que eu estava dizendo antes e com a explicação que eu vou trazer depois. Outra coisa que eu acho legalzinha da gente notar é mais ou menos a escolha de palavras que estão empregadas aí na construção desse desenvolvimento um. Por quê? Esse desenvolvimento um ele é feito, não é, por exemplo, através de causa e consequência, por mais que tenha realmente uma consequência aí depois que eu coloque tudo mais, mas eu também posso considerar que esse parágrafo aí, ele está sendo desenvolvido por oposição de ideias. O que quer dizer isso? Que inicialmente eu trago que o, a, esses impasses eles se dão por padrões culturais, ok? E aí eu já trago o porquê disso através do que se pensa o senso comum, do que se pensa a sociedade, a maior parte dessa sociedade, para depois disso eu colocar um entretanto e trazer a informação que é de fato, digamos assim, respaldada, né? Que é como se fosse a mais adequada. Então, por isso que aqui, depois dessas características biológicas, eu vou colocar o entretanto para justamente contrapor essa minha ideia inicial, que a sociedade naturalizou, né? E é interessante que a gente se atente justamente para essas escolhas, essas palavras, como por exemplo, não, você quer deixar claro para seu corretor de que não é você que pensa isso, mas sim isso é atribuído à maior parte da população, ao senso comum. Então, o emprego de palavras como a sociedade brasileira naturalizou, como se tais atividades estivessem associadas às suas características biológicas, ou seja, esse como se está dizendo assim, ó, é o que eles pensam, mas de fato como é. Aí você traz o entretanto e coloca aí a prova, no caso, que é a chamada prova teórica, né? Está trazendo um conceito de um estudioso, nesse caso aqui dessa área, que é a Simone de Beauvoir. Eu coloco aqui até a palavra socióloga, na verdade ela é uma filósofa e teórica social. Eu não sei dizer se teórica social é a mesma coisa que socióloga, mas enfim, vocês veem que o Enem ele pega um pouquinho até mais leve nesse sentido. Eles também pegam leve, por exemplo, se o candidato ele erra coisas pequenas em relação ao nome do, do estudioso aqui, no caso do teórico. Por exemplo, se, sei lá, eu esquecesse o aqui, ou eu invertesse,
ou então em palavras que a gente sabe que tem às vezes a gente tem dificuldade um pouco maior de lembrar, como Nietzsche, né? E muita gente na hora de escrever a palavra Nietzsche acaba se confundindo onde vai o S, onde vai o T, onde vai o C, enfim. E aí o Enem ele é tranquilo em relação a isso, certo? Bom, continuando aqui, como eu coloco o tema, eu trago aí a tese, em seguida eu acrescento informações a essa minha tese, né? O meu argumento cresce. Agora vem a hora de eu fazer a prova dessa minha argumentação. E então, quando eu coloco a Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se, e vou explicar o que a Simone de Beauvoir estava dizendo quando ela utilizou principalmente essa frase aí simbólica que ficou como a marca desse seu pensamento. Por quê? O Enem ele está preocupado também se o candidato não apenas sabe selecionar quais são os argumentos mais pertinentes. Então, quando eu trago padrões culturais, provavelmente então, eles consideraram que é um argumento razoável, né, para ser defendido, para ser relacionado a esse tema, mas ele também quer, além de selecionar, o candidato selecione, organize, ele também quer que o candidato interprete o repertório que é trazido por ele. Então, por isso que agora eu preciso explicar para o meu corretor quem é a Simone de Beauvoir nesse sentido aí, dentro do que ela disse naquele momento. Então, sob a ótica boaviana, percebe-se então que o que vem a ser do escopo feminino não se trata de obra genuinamente da natureza distinta dos sexos, mas sim de uma construção social que determina, por exemplo, tais cuidados às mulheres e não aos homens. E aí vejam a relevância de a gente saber utilizar os termos um pouquinho de forma relacionada, termo com o outro, com o que você vai dizer depois. Quando eu digo aqui, ó, características biológicas, isso está relacionado com o que eu vou dizer mais tarde em relação à natureza distinta dos sexos. Ok? E aí eu venho com, em consequência disso, porque é meio como se eu tivesse esgotado aquilo que eu estava dizendo, eu precisava acrescentar mais. Eu precisava fazer pelo menos um desdobramento disso daí. E aí eu coloco, né, que isso, né, em consequência dessa visão, desse padrão cultural construído ao longo de séculos, tem-se a desvalorização, né, desse tipo de trabalho em termos legais e remunerativos, e veja como eu ainda continuo meio que explicando os padrões culturais, né, explicando o porquê que é pouco valorizado, ou seja, há uma ausente visibilidade. Porque é como se, já que é considerado, que a população considera, olha aqui como eu boto, natural, para o senso comum, então subentende-se não haver esforço a ser reconhecido. Se a mulher já é naturalmente propensa para esse tipo de trabalho, por que aqui vai haver um reconhecimento? É como se isso fosse da sua natureza, é algo tranquilo, fácil para ela fazer. E a gente sabe que não é, que foi refutado pela prova que eu tinha trazido. Aí uma coisinha aqui que eu também gostaria que vocês notassem é em relação a isso aqui, ó. Isso aqui. Não sei se está dando para notar. Tá meio como se fosse aqui, ó, alterando a corzinha desse preceitos da Constituição Cidadã. Tá até de vermelhinho e eu mantive assim nessa cor, vermelhinho não, meio rosinha, justamente para mostrar que isso também está relacionado com a competência 3 quanto à construção, à estrutura do texto. Ou seja, e também quanto à seleção, né, a pertinência do repertório que eu trago na introdução. Então, se lá em cima eu comentei sobre a Constituição, né, que ela traz entre suas diretrizes legais a igualdade entre homens e mulheres, agora, nesse momento, eu retomo esse meu repertório. Ou seja, isso demonstra que o repertório ele não ficou solto. Ele faz parte também aqui eu consegui colocá-lo porque ele tem uma relação com a argumentação. Então, contradizendo os preceitos da Constituição Cidadã.
Ou seja, é interessante que quando o candidato colocar na introdução um repertório, ele possa ser em algum momento retomado em seu texto. Pode ser no desenvolvimento um, no 2, ou então na própria conclusão. E aí, depois de ter feito isso, o que que eu faço? Eu faço a conclusão, porque é desse jeitinho que se espera que seja construído um desenvolvimento. Ou seja, você bota o tópico frasal, você tem que ter um debate, você pode trazer a sua prova, você faz mais debates, mais comentários. No caso, você pode explicar, você deve explicar a sua prova, e por fim, você traz a conclusão do seu parágrafo. Uma coisa que também relevante é o quê? Não acrescentar informações nessa parte conclusiva, nessa última oração aqui do parágrafo. Porque eu já fiz isso, eu inventei de colocar um sociólogo, eu coloquei o Pierre Bourdieu com a sua teoria de violência simbólica em uma das minhas redações de edições anteriores do Enem, e acabei perdendo ponto justamente na competência 3, porque eu acrescentei uma informação onde eu deveria, na verdade, concluir, fazer uma conclusão do que já estava lá em cima. Então, é bom também se atentar a isso. Nessa parte aí, concluam, certo? Às vezes a gente fica achando que colocou pouca prova. No meu caso, vocês veem que eu coloquei como prova de argumento, repertório, né, que é uma prova que serve também como repertório, que conta no competência 2 como repertório, mas vocês vejam que eu só utilizei a Simone de Beauvoir e depois o Florestan Fernandes, que é o que vocês vão observar daqui a pouquinho. Ou seja, foi uma prova por desenvolvimento e deu certo. Antes eu tentava colocar duas provas, vocês veem que eu coloquei até na conclusão uma prova por achar, mais uma prova por achar que ter colocado só uma prova antes ficou insuficiente, e eu acabei perdendo. Então é tranquilo se vocês colocarem essa prova e ela for bem linkada com o que você estava dizendo antes. Se você consegue explicá-la é bem melhor do que você querer aumentar, colocar muito repertório e isso acabar tendo, fazendo você perder pontuação na competência 3 na questão de estrutura do texto. E agora, eu queria ressaltar mais uma coisinha. Eu acho que eu já expliquei anteriormente, mas veja como eu trouxe aqui essas marcações. Quando eu falo assim, ó, padrões culturais, vejam que isso está relacionado com o naturalizou, ao mesmo tempo que também faz uma relação com esse como se. Isso que eu estou mostrando para vocês, para que a gente possa ter uma ideia de que a minha ideia mãe, a minha tese, ela não foi perdida ao longo do texto. Eu trago ela em todo momento, fazendo com que eu não perca na competência 3. O se traz esse teor, né, de ser uma construção social. Eu trago novamente essa palavra, em vez de eu falar padrões culturais, eu trago agora construção social, senso comum. A própria expressão visões deturpadas também trazem esse caráter relacionado a padrões culturais, então isso conta para uma estrutura de texto bem fechadinha, quer dizer que eu não fugi daquilo que eu tinha proposto, que eu tinha me proposto a fazer antes. Tendo explicado essa parte sobre o desenvolvimento, né, esse desenvolvimento 1, e aí também chamando atenção para essa palavrinha aqui, né, convencimento, porque o que eu quero dizer é que é no desenvolvimento principalmente que você vai demonstrar a sua opinião. Você vai ali colocar a sua defesa do seu ponto de vista, né, onde você vai articular seus argumentos e desenvolvê-los, certo? Então, dito isso, eu acho interessante que a gente passe para essa outra parte aqui, que é basicamente eu mostrando para vocês a parte do que foi esse meu desenvolvimento. Ou seja, o corretor ele espera que exista um tópico frasal, que é essa parte aí, que haja um debate, que em seguida, né, ou você pode até inverter essas ordens, né, de prova teórica com debate, que é o que eu faço no desenvolvimento seguinte.
mas que se tenha também essa prova teórica, como eu disse, pelo menos uma, certo? Você pode colocar mais de uma, claro, mas desde que você consiga interpretar cada uma dessas provas, que você consiga comentar sobre elas. E aí tem a interpretação dessa prova, que é justamente isso que eu estou dizendo, sobre a interpretação, foi dito, foi trazido como prova, desdobramento e, por fim, a conclusão. Ok. Então, até então, nós falamos sobre o quê? Sobre a introdução, depois sobre esse desenvolvimento, e agora eu vou trazer o meu desenvolvimento 2, que tem uma estrutura muito próxima em relação ao desenvolvimento 1. Então, vamos iniciar aqui o desenvolvimento 2, mas vocês vão ver que lá eu tinha utilizado o desenvolvimento 1 através, certo, eu trago uma consequência e tudo mais, mas eu considero que eu construí aquele desenvolvimento através de uma ideia de oposição, né, de contraposição de pensamentos. Aqui eu já trago através de uma causa e consequência e também vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, parecido com o que eu fiz antes, fazendo aquela relação de cores. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos ler esse desenvolvimento 2. Ademais, é imprescindível destacar o falho papel do Estado quanto ao endosso da invisibilidade do mundo laboral das cuidadoras brasileiras, principalmente a partir de um olhar socioeconômico. Isso acontece porque, conforme apontava o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, desde o final da escravatura no Brasil, pouco foi feito pelo governo no que diz respeito à inserção do negro na sociedade, sendo, naquele contexto, os meninos pretos dirigidos aos trabalhos nas feiras e as meninas pretas para o trabalho doméstico. Assim, como de outrora até os dias atuais pouco foi feito para modificar tal padrão, é esta última minoria que permanece como empregadas domésticas, pouco valorizadas, cuidadoras de pessoas mal remuneradas e donas de casa com pouca qualificação educacional e profissional. Dessarte, gerar mais benefícios legais a esse público é medida incontroversa para reverter a invisibilidade e a desigualdade não apenas de gênero, mas também de raça e de classe no país. Gente, eu não sei se eu havia comentado antes, mas quando eu coloco os colchetes é para demonstrar que eu fiz modificação na hora de passar a limpo. Então, o meu rascunho, por exemplo, não tinha essa palavra aqui brasileiras, ou havia colocado de outra forma. Mas aí eu sinalizo através dos colchetes, porque se não me falha a memória, foi assim que eu coloquei na hora de passar a limpo. Ok. Então, gente, mais uma vez aqui, é bom que a gente se atente para esses conectivos, que são conectivos chamados de no caso, o ademais, ele é considerado um conectivo interparagrafal, porque ele está entre parágrafos, e os intraparágrafais são, por exemplo, isso acontece porque, o assim, dessarte. Então, mostro mais uma vez a diversificação desses argumentos, por que é que eu consigo os 200 pontos nessa competência, por causa também do uso que é coerente, e também mostra para vocês esses outros conectivos que estão aí diluídos, digamos assim, nos períodos que compõem esse meu desenvolvimento 2. Bom, passando agora para a competência 2, eu gostaria que vocês mais uma vez se atentassem para as palavras que eu trago aí relacionadas ao tema, certo? Como eu disse, competência 2 é tema, é tipo textual, no caso dissertativo, argumentativo, e é o repertório. Então, quando eu trago essas marcações em amarelo, eu estou dizendo para o corretor que eu não tangenciei meu tema, nem muito menos fiz fuga dele, porque justamente eu trago palavras que são lá, né, palavras-chave, palavras recortes, aí novamente, seja por palavras sinônimas ou não, né, ou então palavras que estão dentro de um campo semântico semelhante das palavras do tema. Então, atentem-se para a invisibilidade, mundo laboral das cuidadoras brasileiras,
as meninas pretas para o trabalho doméstico, cuidadoras de pessoas, empregadas domésticas, donas de casa. Então, observe que aqui eu parto até para uma exemplificação, né? Quais são os atributos, né? Quais são os agentes, digamos assim, desse trabalho de cuidado? Empregadas domésticas, cuidadoras de pessoas, donas de casa. Então, é uma forma também de fazer uma certa coesão, diversificando esses termos através dessa exemplificação, né? É como, por exemplo, no caso da, do tema de redação, que se tratava sobre os registros, né, civis. Né? Então, eu poderia colocar, em vez de colocar registros civis, colocar documentação, eu posso exemplificar, eu posso trazer a certidão de nascimento, a CPF, RG, enfim, certo? É mais ou menos isso aqui que eu fiz quando eu trago esses exemplos de empregadas, cuidadoras, donas de casa. Então, vamos agora para essa essa relação aí que eu tento fazer com o termo invisibilidade. Mais uma vez, eu quero apontar para vocês o quanto que o meu texto, ele não fugiu da palavra recorte e invisibilidade. Porque eu não trago essa palavra, né, apenas no tópico frasal, mas há uma relação de outros termos que eu debato que estão inseridos nesse sentido de invisibilidade. Ou seja, a invisibilidade dessas mulheres toda vez que elas são mal remuneradas, aqui, ó, mal remuneradas, quando a maioria delas possui pouca qualificação educacional e profissional, quando são mal remuneradas, já falei, né? Pouco valorizadas, então tudo isso está dentro desse sentido aí de invisibilidade. Então, agora a gente vai partir para a competência 3, em que eu trago novamente a ideia do imprescindível destacar, né, desse termo aí como importante para trazer autoria ao seu texto. E então eu começo aqui, né, falando sobre agora a parte de argumentação mesmo, onde agora eu destaquei essa minha frase mãe, esse meu tópico frasal. E observem aí que eu não deixo de perder na competência 3, graças a Deus, porque, vejam, no desenvolvimento 1 eu trago raízes culturais, no desenvolvimento 2 eu trago negligência estatal, como eu havia dito na introdução. Então, isso faz parte do projeto de texto que é contado nessa competência 3. E aí, em vez de falar negligência estatal, eu coloco aqui o falho papel do Estado. Aí trago quanto ao endosso, da invisibilidade do mundo laboral. E vejam que eu acrescento algo a mais, que é principalmente a partir de um olhar socioeconômico. E aí, esse socioeconômico, vocês vão ver que faz parte da minha tese e ele vai ser explicado ao longo desse desenvolvimento, através até mesmo daquelas palavras, né, que eu havia destacado antes, no caso, pouco valorizadas, a mal remuneração, qualificação educacional profissional. Então, quando eu trago lá no finalzinho aqui, ó, palavra classe, ou seja, eu não tangencio nem em relação ao tema, nem em relação à minha própria argumentação que eu me propus a fazer. Então, se a esfera é socioeconômica, é disso que eu vou tratar. Então, vamos ver como isso vai acontecendo. Depois de eu ter feito o meu tópico frasal, em vez de eu debater um pouquinho mais sobre ele, eu já, nesse caso, escolhi colocar a prova. E também foi uma prova teórica através do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes. Pois bem, eu trago então o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes e eu trago antes de fazer um debate sobre essa influência, né, do papel falho do Estado em termos de invisibilidade do mundo laboral e sob um olhar econômico. Então, eu trago o Florestan Fernandes para depois fazer esse link, porque o Florestan Fernandes, segundo o que eu coloco aqui, segundo o que ele diz, o que aconteceu foi que, desde o final da escravidão,
da abolição da escravatura no Brasil, a população africana escravizada aqui no nosso país, ela pouco foi inserida na sociedade. Ou seja, naquele momento em que o Estado poderia aproveitar essa possível mão de obra, né, que poderia se tornar uma mão de obra remunerada, o Estado não faz isso. O que é que ele faz? Prioriza os imigrantes europeus e atrai essa população com a intenção de branquear a população brasileira. Então, quando o Florestan Fernandes ele discute isso, ele vem trazendo essa informação também de que os meninos pretos foram para as feiras e as meninas pretas foram trabalhar nas cozinhas, né, nas casas dos seus patrões, que obviamente deveriam ser brancos, né? E esse erro, né, cometido pelo Estado acabou trazendo consequências para a atualidade. E como é que eu digo isso? Ok, ocorreu esse problema no passado, ou seja, eu faço meio que uma alusão histórica, né? Histórica, mas como é que eu trago para o presente, para justificar que isso tem a ver com hoje essa invisibilidade do mundo laboral, das cuidadoras, é justamente quando agora, veja só, eu passo para essa outra partezinha aqui. Quando eu digo assim, como de outrora até os dias atuais, pouco foi feito para modificar tal padrão, é esta última minoria, no caso meninas pretas, né? Olha aqui a questão da coesão, né? Que permanece como empregadas domésticas, pouco valorizadas, cuidadoras de pessoas mal remuneradas e donas de casa com pouca qualificação educacional e profissional. Ou seja, eu faço esse link do passado até o presente com essa frase aqui. De outrora até os dias atuais, pouco foi feito para modificar tal padrão. Se eu quisesse, isso fica até como meio que uma dica para vocês também, eu poderia ter provado essa outra afirmação. Porque, por exemplo, se eu bem não me engano, nesse livrinho aqui, da Lilia Schwartz, que é uma historiadora, né, sobre o autoritarismo brasileiro, no livro, há um entendimento de que realmente o Estado foi falho no passado e ele meio que se permanece com uma certa lentidão para melhorar as suas políticas públicas, enfim. Então, isso justifica o fato de eu ter colocado essa expressão aqui, demonstrando que é como se fosse um fato comprovável. Okay? E aí, então, é quando eu associo, né, essa última minoria, fazendo um link com o que o Florestan Fernandes disse, quando as meninas pretas elas são dirigidas ao trabalho doméstico, e aí eu então faço esse link dizendo que aquelas mesmas meninas, aquela população, né, os seus descendentes, assim, continuam sob essa mesma condição, já que o Estado já que o Estado permaneceu negligente. E por fim, venho resumindo o que eu havia dito antes, através do Dessart, e aí eu comento, né, sobre gerar benefícios legais a esse público, sendo medida em controvérsia para reverter a invisibilidade e a desigualdade, não apenas de gênero, mas também de raça e de classe. Uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção foi justamente para essa marcaçãozinha aqui. Quando eu uso o termo socioeconômico no tópico frasal, veja que eu não abandono essa ideia do socioeconômico, porque eu trago através de outros termos, como, por exemplo, desigualdade, quero apontar sobre isso, a própria palavra trabalho também está dentro dessa esfera do socioeconômico, quando eu digo pouco valorizadas, ou então mal remuneradas, pouca qualificação educacional e profissional, quando eu trago a palavra aí de classe, a desigualdade é uma palavra também muito forte nesse sentido, desigualdade de classe, enfim. Então, sobre essa parte, desenvolvimento 2 eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. E esses próximos slides são o parte a parte do que eu, né, tinha trazido aqui. Ou seja, o tópico frasal, depois a minha prova, o Florestan Fernandes,
Lembrando que essa prova, ela foi teórica, mas eu poderia, né, se eu lembrasse, se eu tivesse algum outro repertório, trazer uma prova prática, por exemplo, através de um dado estatístico, ou então por meio de um caso que fosse muito reconhecido nacionalmente, uma pesquisa, enfim. E também eu poderia, sei lá, fazer uma alusão, comparações entre países, também é uma forma de se trazer o repertório em uma prova, né, em defesa do seu ponto de vista. É isso que considera a competência 2, né, quando se trata de repertório. É basicamente isso, aí você tem um desdobramento, né, foi o que eu fiz, né, quando eu digo que aquela questão, né, do outrora até os dias de hoje, e como é que se mantém essa população que foi negligenciada ao longo do tempo, e, por fim, a conclusão. É uma conclusão que ela como se diz, né, conclusiva, que ela retoma essa ideia de invisibilidade e de desigualdade, não só do gênero, da raça, porque eu falo da população negra, e de classe, mas também é uma conclusão que é interventiva, porque eu falo sobre a necessidade de se gerar mais benefícios legais a esse público. Por que que eu penso nisso? Porque que eu já coloquei como se fosse meio que um spoiler do que eu ia trazer na intervenção? Justamente porque eu estava pensando no caso da PEC das domésticas, ou então eu estava pensando numa melhoria nas leis que já existem. E aí, por fim, eu falei sobre a introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e agora entra no aspecto da intervenção. Vamos ver mais ou menos como foi que eu fiz essa partezinha. Então, gente, vocês observem que o que eu faço é meio que quebrando, né, esse parágrafo em vários períodos. E de que forma eu faço isso? Eu acabo trazendo o elemento, praticamente, né? Eu trago o elemento e associo esse elemento aos dois problemas, né? Tanto o desenvolvimento um quanto o desenvolvimento 2. Como assim? Vamos lá, para a ação, para o agente, vamos lá, para o agente é o poder legislativo. O poder legislativo eu já coloquei servindo para os dois, certo? E aí, vejam que eu coloco poder legislativo e eu já trago a ação para os dois desenvolvimentos, né? Para os dois problemas ali no mesmo período. Como assim? O Poder Legislativo deve difundir informações e ampliar direitos. Por que que eu trago esses dois? Difundir informações, já que eu quero reverter as raízes culturais, que era o meu problema no desenvolvimento 1, e trago ampliar direitos, porque foi o que eu comentei, né? Que acabava no desenvolvimento 2, que o problema, né, dentro da esfera socioeconômica e poderia ser resolvido através de mais benesses, leis e tudo mais. Então, observe que é como se para cada agente realmente eu já trouxesse, já associasse o- os dois problemas, e aí eu finalizo, né, coloco o ponto final e coloco um conectivo para depois então trazer outro elemento, como por exemplo eu fiz aqui, ó, eu coloco isso, né, e depois de colocar o isso, eu digo como deve ser feito. Eu digo através de que deve ser feito. Aí eu coloco através de desenvolvimento de políticas públicas, como campanhas, para o problema um e coloco aqui emendas e leis para o problema 2. Ou seja, essa é uma forma alternativa de se fazer para evitar aqueles períodos muito longos que a gente pode acabar perdendo a competência 1. Só que, além disso, eu quero comentar outra coisa. Uma dúvida que é muito frequente entre nós, alunos, é em relação a esses 5 elementos, o uso desses 5 elementos que deve ser obrigatório. O que acontece é que, se, por exemplo, eu trago lá os 5 elementos para que possa eu propor solução para o problema um. Só que aí, já que eu trouxe os 5 elementos, cumpri a minha competência 5, fechei, tá ok. E aí eu não trago intervenção,
né, alguma, deixo de comentar sobre o meu desenvolvimento 2. Isso daí faz com que eu possa não perder na competência 5, mas eu acabo perdendo na competência 3, que é a competência de estrutura de texto. Deve-se ter aquele esqueleto e todas as partes devem estar completas. É como se estivesse faltando um membro daquela sua redação. É uma parte dela. E isso aí é descontado na competência 3, por mais que não seja descontado na competência 5. Indo agora para a intervenção em si, eu acho interessante que vocês observem esses marcadores aí, esses conectivos, né? Continua por todo o texto, ele é necessário, fazendo alusão à competência 4, né, de coesão. Coesão e coerência, porque deve ser utilizado de forma compatível com a sua função. Né? Se o seu objetivo é, por exemplo, fazer uma conclusão, né? Você inserir ali a sua conclusão, por exemplo, aqui vai ser desculpa, por exemplo, né? Fazer aqui colocar aqui um conectivo como um destarte, que é conclusivo. Bom, então, vamos lá analisar esses 5 elementos, certo? Primeiro, olha só, eu trago poder legislativo. Eu trago poder legislativo para os meus 2 problemas. Esse é o meu agente. Agente. Ação. Quais são as ações? Difundir informações e ampliar direitos. Ok. Qual é o meio pelo qual eu vou fazer isso? Eu não, né? Poder legislativo. Através do desenvolvimento de políticas públicas e por meio de emendas e leis, certo? Observe que praticamente cada elemento eu já trago, né, relacionado com os 2 problemas em cada período. E o objetivo? O objetivo é se corrigir a desproporcionalidade de gênero e aumentar a visibilidade e as benesses legais das mulheres pretas. Ok, cumpri os meus 4 elementos. Agora está faltando a gente ver o detalhamento. Realmente eu trouxe detalhamento? Vamos ver. Observe isso aqui, gente. Na figura das deputadas e das senadoras. Isso daqui, eu não sei, eu não tenho certeza se acaba sendo, mas acho que é. Se você traz assim, órgãos governamentais, e aí você coloca como Ministério da Educação e as secretarias, sei lá, outras, e 2 ministérios, sei lá. Isso já conta como um detalhamento. Mas aqui, o que eu fiz? Ó, poder legislativo é o meu agente. Eu estou detalhando agora quem é esse poder legislativo. Não é qualquer político, né? Aí eu coloquei a figura das deputadas e das senadoras. Já é um detalhamento. Só que eu ainda detalhei o detalhamento deputadas, que eu digo são as deputadas estaduais e federais. E ainda eu detalho, mais uma vez, trazendo por que eu escolho deputadas e senadoras, dada a representatividade delas quanto ao coletivo feminino. E aí, gente, já fica como se fosse mesmo uma dica sobre essa representatividade. É muito interessante quando a gente vai propor, através do poder legislativo, a gente já tem em mente que um detalhamento possível pode ser essa representatividade. Como assim? Se meu tema é sobre indígenas, eu posso propor mudanças a partir do poder legislativo, eu comento na figura da deputada tal, por exemplo, através de Sônia Guajajara, né, da sua representatividade junto a essa minoria, né, junto à população indígena. Ou então, se o tema é LGBTQI, fobia, eu posso colocar da mesma forma e trazer o quê? Deputada estadual, como a deputada sergipana, ainda Brasil, aí dada a sua representatividade junto, né, à minoria trans, né? Então, usem isso como uma dica.
certo? Ok. Então, eu detalho aqui a representatividade, o agente, aí vocês vão ver que eu trago mais detalhamento. Eu vou detalhar agora, vejam que eu não detalhei a ação. Se eu bem não me engano, o Enem não está mais considerando o detalhamento da ação, mas isso não é uma coisa que eu tenho certeza. Se vocês quiserem procurar sobre isso, seria interessante. Mas detalhar a ação parece que não está contando mais. Mas aí agora eu vejo que eu detalho o meio. Vendo aqui, isso deve ser feito através disso, né, de políticas e por meio disso. Aí eu trago esse detalhamento aqui, ó, os 5, ó, campanhas, certo? Modificadoras das construções sociais e gênero e detalho mais outra vez isso aqui, ó, associadas à PEC das domésticas. Então, se você tem informações como, por exemplo, diz que sim, sei lá, a sociedade deve cumprir seu papel de cidadã através de maiores denúncias. Aí você pode colocar entre parênteses por meio do uso do Disque 100. Gente, isso já conta como um detalhamento, esse Disque 100 aí. Ok. Mas um outro detalhamento é quando eu vou fazer o detalhamento do objetivo. Observem agora, ó, reduzindo consequentemente. Esse reduzindo, vocês observem que eu coloquei como um objetivo tanto corrigir a desproporcionalidade quanto aumentar a visibilidade e as benesses legais. E ainda fiz como se fosse mais um efeito do meu objetivo aumentar a visibilidade e as benesses, que é o que? Reduzindo, consequentemente, as desigualdades relacionadas ao tema no Brasil. Esse reduzindo aí, ele é um detalhamento, porque ele acaba sendo um efeito a mais, é a consequência do objetivo. Isso pode ser contado com mais outro detalhamento. Okay? Hum, e é basicamente isso. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também, só isso mais para finalizar, é em relação aos como se fossem marcadores desses elementos. Como assim? Quando vocês forem fazer a intervenção, sempre deixe claro para seu corretor que você está inserindo ali um novo elemento. Então, se você vai falar sobre o agente, coloque assim, cabe ao, coloca o agente. Ou então já diz que o agente tal deve fazer isso e aquilo. E aí, se você vai falar, por exemplo, sobre o meio, né? O elemento 2. Então, você já coloca palavras que demonstrem para o seu corretor que você vai falar sobre o meio. Então, você vai falar por intermédio, por meio de, através, e que isso já sinaliza para ele não passar batido. E você vai falar sobre o objetivo. Você coloca, se for o caso, né? Você coloca a vírgula e já coloca a palavra, verbo, objetivando, né? No gerúndio, objetivando. Ou então você coloca, sei lá, visando ao, enfim. E atentem também a esses marcadores. E, gente, eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa. Não, realmente é isso. Eu quero agradecer demais a vocês por ficarem até aqui. Eu acho que eu acabei me estendendo muito, não sei, eu já perdi até a noção aqui do tempo. Mas se ficou alguma dúvida, se eu cometi algum deslize, vocês podem sinalizar para mim. Eu espero realmente que tenha ajudado, que tenha contribuído. E observem que meu texto não é nada demais, é só a gente saber cumprir realmente o que pede a cartilha do participante. Leiam a cartilha do participante. E uma outra dica, né, um conselho que eu deixo para vocês também é: vocês têm um repertório sociocultural produtivo muito legalzinho, se vocês já treinam redação já há algum tempo, passem, pelo menos assim foi comigo e eu acho que deu certo também. Passem a não querer produzir continuar produzindo tanta redação no automático. Parem um pouquinho.
tentem ver o que traz a cartilha em relação à competência que você está mais perdendo. Analise direitinho, veja outros exemplos e outras redações, como essas outras redações abordam esse, essa competência, foque nela, estude e passe a mudar. E aí você vai você vai passar a tirar o seu foco do quantitativo para jogar no qualitativo. Eu acho que isso fez diferença para mim, para o alcance dessa nota. Eu espero que vocês alcancem o 1000 também, sejam muito felizes nas escolhas para as universidades que vocês quiserem, para o curso que vocês quiserem. Que Deus abençoe a trajetória de vocês e eu sou muito grata. E até a próxima, gente. Tchau. Espero que eu tenha sido útil.